Fecha a porta aí pra mim do corredor. Agora não pode falar, não, gente. Eu já tô gravando. Ei, Jean! Ah, ficou melhorzinho, né? Eu melhorei minha rede de Wi-Fi aqui essa semana e eu pude vir aqui pra onde eu trabalho mesmo. Então, antes eu tava fazendo as lives no quarto, o Jean tá falando que gostou do background. É onde eu fico. Joninha, bom te ver aqui. A Vivian deve estar entrando por aí, gente. Também achando bom te ver aqui, viu, Joninha? Nós vamos falar de hotéis bem legais hoje. Você já conhece o mundo todo, mas de repente tem novidade aí pra você. Tô deixando meus gatos soltos hoje, quero ver como é que vai ser. Daqui a pouco a gente começa. Ah, chegou a Vivian. Ei, tá boa, Vivian? Que E bom te receber aí? aqui, viu? Ou melhor, ei, né? Ei, Ei, tudo tudo bom? bom? Tudo e você? Tudo bem, tô super animada para falar dos nossos. Aí, ó, o Joaninha tá mandando um olá para você, meu grande amigo, tá aí nos vendo. Olá! Ô, JB! JB tá aí, a turma tá entrando. Eu Você não. sabe que... Você sabe, Carol, que eu fiz a primeira live ontem. Nunca na vida eu tinha feito uma live. Eu não sabia nem entrar na live. A pessoa teve que me chamar de lado e dizer: você precisa entrar para eu poder te convidar. Eu tava esperando, eu não sabia que eu tinha que estar dentro. Pessoa desavisada, né? Não, mas ontem também eu custei com o meu convidado. Ontem ele era do Equador. Eu custei para fazer ele entender que ele teve que criar um Instagram. Não tem ideia. Não, aí ele tava pior que eu. Tá, ele tava, mas no final deu tudo certo. Ai, que bom, você tomando um vinhozinho. Eu esqueci de pegar o meu, eu já ainda vou cozinhar hoje. Vai lá pegar a mulher. Não, não tem jeito. Agora Não, já estamos em cima agora não da dá hora. mais, né? Bom, gente, as pessoas vão entrando, Vivi, você vai ver como é que é. As pessoas entram, dão um tchauzinho pra gente, saem, entram de novo. Então, é uma conversa muito informal, né? As lives, e por isso que são gostosas, né? Gente, vou apresentar a Vivian. A Vivian está aqui representando a TL Portfólio. A TL Portfólio, ela representa hotéis com a Tina Lira, né? Representa hotéis. Vocês sempre me chamaram a atenção, sabe? Pela forma de trabalhar, sempre estão promovendo coisas diferenciadas, diferentes, assim. Só mulheres lindas, né? Porque são todas muito bonitas, muito chiques e tal. E assim, com uma percepção muito interessante na escolha do portfólio, de quem representar e nos apresentar.
Então, estou muito honrada com a presença de vocês aqui, viu, Vivian, de você. E acho que a gente tem muito para conversar, porque realmente vocês representam hotéis que eu gosto muito e que, quando vendo para os meus clientes, geralmente eu só tenho retorno bom. Então, para a gente falar um pouquinho para a turma, para o pessoal conhecer. Alguns eles vão conhecer, outros não, porque a gente tem, né? Vocês têm vários aí ao redor do mundo. E a minha ideia, Vivian, é a gente começar pela América Latina, porque eu acho que está mais perto, a gente começa a falar do que está mais perto e depois vai viajando para o mundo. Então, eu comecei aqui, eu acho que tem um que eu gosto muito aqui, e é um lugar que para viajar agora, gente, depois que começar a abrir, é um lugar encantador e com experiências assim bacanérrimas para fazer. Eu fui ano passado com meu filho, que é o Atacama, o deserto do Atacama. A TL Portfólio, ela representa o Alto Atacama, que é um dos melhores hotéis de lá, dos 3 melhores, na verdade. Um full experience. Você quer falar um pouquinho dele, Vivian, pra gente? Vou falar. Eu queria só dar um passo para trás e complementar um pouco do que você falou sobre a TL, né? Que a gente procura fazer uma curadoria de produtos que agreguem valor à experiência do passageiro, né? Porque hoje em dia o cliente entra online, ele dá um Google ali, melhor hotel num destino X, e o Google responde, né? Porque o Mr. Google tem a resposta para tudo. Exatamente. E eu acho que com essa curadoria, a gente acaba também favorecendo e auxiliando vocês no trabalho, né? Então, a gente já seleciona os produtos que são legais e que, para vocês venderem para os clientes, né? Algo que é o que você falou. Nosso objetivo é que o seu cliente volte com um feedback incrível, uma experiência inesquecível. E para eu, enquanto, né, funcionária da TL, é um prazer, porque eu realmente acredito nos produtos, né? Eu tive a oportunidade de viajar para muitos deles, inclusive para o Alto Atacama. E assim, o Atacama por si só é um destino que eu recomendo que todo mundo visite. É uma coisa extraordinária, é única. Independente do hotel, claro, o Alto Atacama é fenomenal porque ele está afastado do centro da cidade, né? Então, afastado, mas não muito, né? São 4 quilômetros e o hóspede tem a possibilidade de ir de bicicleta para o centrinho, ou tem o carro que leva ele, vai e vem, mas o grande destaque é que à noite você tem pouca interferência de luz. E com isso você tem um céu que é extremamente estrelado. E o Atacama, uma das grandes questões é, de fato, o céu, né? Então, para mim, o highlight do hotel é a experiência de astronomia que eles fazem. Não funciona durante a lua cheia, e uns dias antes e uns dias depois, porque você tem muita claridade. Mas fora essa uma semana no mês, né? Essa experiência que eles oferecem é incrível, porque o observatório deles é a céu aberto. É o único hotel que tem um observatório a céu aberto. E esse é o grande diferencial. Então, você deita nas espreguiçadeiras, e enquanto isso tem um telescópio posicionado no centro, e o astrônomo está com um laser apontando todas as constelações que você consegue ver naquele momento. E nisso você está tomando um uísque ou um vinho, e sem custo adicional, né? Está incluso na experiência, na diária do hotel. Que é melhor ainda, né? E uma vez que você vê as constelações, ele posiciona o telescópio para você ver os planetas. E quando eu tive lá, a gente começou vendo Marte, que era uma bola de fogo, pensa assim, um laranja super intenso, e era como se fosse uma bola de fogo mesmo. Depois a gente viu Saturno, que parecia assim, o plim-plim da Globo numa versão preto e branca, dá para ver os anéis e tal. E depois a gente viu Júpiter com 3 das luas, então foi uma coisa muito especial. E quando não dá para fazer essa experiência por causa da lua, eles oferecem uma caminhada
no Vale da Lua, sob a luz da lua, luar. Então, também é uma coisa muito especial. Não, e o hotel, ele tá num lugar muito especial, que é na beira do rio, né? Entre a montanha e o rio e a planície do rio. É muito lindo. É um hotel que vale a pena ser conhecido. É um hotel espetacular, gente. A gastronomia muito boa, porque é all inclusive, tá? É full experience, tá? Então, são as experiências e todas as refeições. Gente, o Atacama, eu fui ano passado com meu filho. É uma experiência incrível e acho que para reabrindo é um destino assim, na hora que reabrir para gente o Chile, eu acho que é um destino assim que isolado e ao mesmo tempo que oferece experiências assim maravilhosas. Então, pouca gente, você pode pegar uma bike e fazer a sua trilha com o seu guia se quiser. É um destino maravilhoso. Então, assim, eu recomendo muitíssimo, já recomendava, depois que eu fui mais ainda. E o Alto Atacama é uma excelente opção. Sempre está tendo alguma promoção e a gente está divulgando. Então, assim, vale a pena demais conhecer o Atacama e ficar no Alto Atacama. Né? E uma coisa que é muito legal é que você tem uma diversidade lá, né? Então você tem o salar, você tem os geysers, você faz caminhada mais leve ou mais intensa. Se você quer subir o Cerro Toco, por exemplo, você tem que fazer um preparo gradual, né? Então você vai precisar de mais dias. Mas tem essa possibilidade. Se você é uma pessoa que gosta da natureza, mas não necessariamente tão ativo, tem passeios que você faz em van e que não requer esforço nenhum. Exato. Então, é um destino que funciona para qualquer um. Exatamente. E daí tem um dos passeios que eu achei maravilhoso, beirando um rio e você tá numa floresta de cactos. Então, o cenário muda o tempo inteiro conforme a sua preferência e é um destino que você pode ir milhões de vezes. Eu acho também. Que voltar. Quando der, eu vou voltar. Porque vale a pena, né? Com certeza. Ô, gente, ainda continuando aqui, tem um hotel que aí já tem muito a ver com a Taste the World, que é vinho, né? Uma região de vinhos. E é o hotel que eu mais gosto ali no Vale do Uco, tá? É em Mendonça, próximo a Mendonça. É um hotel vinícola. Então, você está ali no meio das vinhas. É um hotel com design maravilhoso. Eu gosto muito de design, eu gosto muito de arquitetura. Com serviço excepcional, com uma gastronomia maravilhosa. E é um hotel que eu recomendo muito, muito para quem vai ficar uns dias. Vai para Mendonça, quer ficar uns dias na cidade, mas quer ir para o Vale do Uco, que vale a pena. Ficar alguns dias para explorar, experimentar os vinhos daquela região lá, ficando lá. Também é um hotel que eu recomendo muito. Você tem alguma coisa para nos dizer a respeito dele? Porque eu amo. Eu tenho bastante coisa para te dizer a respeito dele. Inclusive, eu estou tomando um Chardonnay do Vale de Uco. Não é do Casa de Uco, mas dá para comprar os vinhos do Casa de Uco no Wine Lovers, para quem quer experimentar. Eu, coincidentemente, ou na verdade não tão coincidentemente, eu combinei a minha visita com o Casa de Uco com o Alto Atacama. Então eu fiz um roteiro super ativo no Atacama e depois eu engordei até dizer chega no Vale de Uco, comendo e bebendo, porque é uma experiência enogastronômica realmente fantástica. O Casa de Uco tem Eu, inclusive, estava, agora há pouco, às 5 da tarde, eu estava com o Juan numa live. O Juan, que é o proprietário, tá desde fevereiro no hotel com a família dele. E ele estava sentado nessa cadeira agora há pouco com uma garrafa de vinho do Casa de Uco, contando como é que estão as coisas lá, né? E esse final de semana eles abrem o restaurante para os locais, né? E eles vão sentindo aos poucos como que vai ser com relação ao restaurante, se vai funcionar direto ou não. E a previsão de reabertura é mais ou menos talvez em setembro. Mas o Vale de Uco é uma propriedade que nasceu porque o Juan
é um amante de vinho e de viagens, né? Um ano, inclusive, a primeira coisa que ele fez quando ele se formou foi abrir uma vinícola. Junto com um amigo, né? Eles foram atrás e tinham uma própria vinícola e começaram a produzir vinho. E muitos anos depois, ele entrou no ramo da hotelaria. O pai dele é um arquiteto bem renomado, então o projeto é do pai. A irmã é artista, então parte da decoração é a irmã. Então é um projeto bem íntimo, familiar, e a sensação que você tem quando você está no Casa de Uco é que realmente você está dentro da sua casa ou na casa de um amigo seu, né? Primeiro que são só 16 quartos, então, e tem 3 bangalôs também, né? Então isso é bem a sensação. Essa vista aérea aqui é do 2º andar. Você tá no bar do hotel e olhando para o restaurante e uma área que é a lareira, os sofás com a lareira, e daí você tem a vista da piscina para fora. É realmente super aconchegante e é um hotel que oferece, além do roteiro enogastronômico, né, atividades como, se você voltar para outra imagem, vai dar para ver que ele está muito próximo da Cordilheira dos Andes. Então, uma das atividades que ele oferece é uma caminhada na cordilheira. Desde um nível mais leve, né? Então, meia horinha só para você ter uma vista num pico, ou uma coisa mais técnica, que até você precisa colocar aqueles crampons, né, no sapato, para caminhar no gelo. Para quem é menos ativo, mas quer alguma coisa também fora da propriedade, você pode fazer um passeio de bike ou pode fazer uma cavalgada. E, claro, combinar com visitas em outras vinícolas, né? Além do Casa de Uco. Tem muitos vinhos bons ali de vinícolas. Quando a gente manda o cliente, tem uma cliente minha que remarcou para meio de setembro. Vamos ver se vai estar tudo funcionando. Ela ia em abril. Pode falar. Você sabe que essa região do Vale do Uco, lá atrás, Catena Zapata é uma vinícola bem renomada, né? Mundialmente falando. Né? Todo mundo conhece Catena Zapata. Então, ele queria, no passado, quando ele abriu a Catena, ele queria ir para o Vale do Uco, mas logisticamente era muito difícil settle ali. Então, ele se instalou em Luan de Cuyo. Hoje, você vê que muitas das bodegas que já existem em Luan de Cuyo vão migrando e estão indo para o Vale do Uco porque o solo é mais fértil. Exatamente. Então, isso é uma coisa que você realmente pode usar o hotel como base e visitar as outras vinícolas, ou jantar no... Tem vários restaurantes. Que tem o Malman. Exatamente. O restaurante do Malman, que é a 5 minutos de hotel próprio, combina. E eu, particularmente, acredito que a experiência de estar na cidade é muito diferente de você estar inserido ali no meio do vale, tanto visualmente como sensorialmente, né? Outra coisa do que você estar numa cidade. Então, para quem realmente quer conhecer a cidade de Mendoza, eu recomendo, como você falou, combinar os dois, algumas noites em um e algumas noites em outra, mas não deixe de viver a experiência do Vale do Uco. Porque o mais legal é ficar em Uco, gente, é ficar fora, nas vinícolas. O mais legal, porque aí a experiência, ela é a experiência de vinho, né? Então, e são vários, se come bem, são vários restaurantes, a gente faz toda a curadoria dos restaurantes, das experiências, a gente cria experiências, a gente tem muito contato lá para fazer isso. Então, assim, é muito bacana. As minhas últimas clientes que ficaram, inclusive, porque fechou, estavam lá. Foi uma turma de vinho, de mulheres. E ficaram até... Foi uma confusão, porque elas estavam lá quando fechou a fronteira. Mas deu tudo certo, voltaram, deu tudo certo. Mas vão voltar para acabar de usar as diárias. Isso aí. Exatamente. Tem que aproveitar. É bom que ficou um pouquinho do gostinho de quero mais. Exato. Então, gente, é um lugar muito especial para quem gosta de gastronomia, quem gosta de vinhos e quem gosta da natureza também. Porque ali você pode ficar, se não querendo ainda, não se sentindo seguro de ficar na cidade. É perfeito ficar no vale.
tá? É maravilhoso. Então, assim, é uma experiência que eu sempre recomendo e muito perto da gente. Pode fazer no final de semana, pegando uma segunda, por exemplo, sexta, sábado, domingo, segunda, por exemplo, um feriado, tranquilamente faz dá um descanso lá e curte essa região que é maravilhosa. Bom, agora vou te perguntar de uma que eu adoro, a história do hotel, porque eu sou fã de música, tá? Eu sou fã de música, reggae, tá dentro dos sons que eu gosto bastante. E esse hotel fica na Jamaica. É um hotel que tem uma história muito interessante. O hotel é um ícone na Jamaica, tá, gente? A Jamaica, eu recomendo muitíssimo fazer o circuito, conhecer a Jamaica de uma forma mais global, ficar em mais de um lugar, porque a Jamaica vale a pena ser experimentada assim com tempo. E o Golden Eye, ele é um ícone na ilha, porque ele tem é um hotel maravilhoso e tem uma história muito legal. Conta pra gente, Vivian, como é a história desse hotel? Você começou a falar e eu já sabia que você ia falar dele e eu abri um sorriso porque eu sou suspeita, que eu sou alucinada pelo GoldenEye. E muito do porquê tá na história, né? Então, o GoldenEye existiu, né? Já faleceu, mas existia uma pessoa chamada Ian Fleming. E o Ian Fleming foi o autor do 007, né? Dos romances. Ele é famosíssimo. Antes dele escrever os romances, ele era da Marinha Britânica. E ele foi parar na Jamaica, se encantou e comprou uma casa. E durante a vida dele, ele passava metade do ano na Inglaterra com a mulher e a outra metade do ano na Jamaica com a amante. Bem esperto, né? E foi na Jamaica que ele escreveu todos os romances do 007. A amante dele chamava-se Blanche Blackwell. E a Blanche é a mãe do atual proprietário do hotel, que é o Chris Blackwell. Ele não é filho do Fleming, né? Ele só é filho da amante do Fleming. E o Chris, ele foi responsável por lançar uma gravadora de discos chamada Island Records. E Island Records foi quem descobriu e gravou e lançou para o mundo Bob Marley, Grace Jones, Bono, né? Grandes nomes da indústria musical. Quem gosta de música e conhece um pouquinho da história da música, conhece essa gravadora. Conhece. Pois é. Ela faz parte da história da música, né? Então, o Chris, ele é inglês jamaicano e ele vive no hotel. E a proposta dele é trazer a autenticidade da Jamaica para o hotel. Ele tem a praia privativa dele, então ele é reservado, não é diferente da maioria das propriedades da Jamaica, um hotel all-inclusive. Ele tem um alto serviço né, de atendimento, ele tem uma alta gastronomia, mas ao mesmo tempo ele tem uma rusticidade e uma autenticidade da Jamaica. Então, 90% das acomodações tem o chuveiro externo, porque isso é uma característica da Jamaica. E assim, se tiver pingando, você vai tomar banho na chuva, né? E essa é a realidade do Chris, que hoje tem 80, é um senhor de 80 e poucos anos, né? Se eu não me engano, mas está nessa faixa etária e ele vive dessa forma. O Chris, como ele fundou essa gravadora de discos, ele tem... Os amigos deles são da indústria do entretenimento, né? Então, um dos projetos que eles têm no hotel, eles são muito voltados para a sustentabilidade, né? E um dos que eles têm é que você planta uma árvore, só que você paga para plantar essa árvore e esse valor arrecadado é depois investido na comunidade vizinha, né? A cidadezinha mais próxima chama Oracabeça. Então, eles investem na Oracabeça Foundation. E as pessoas que plantaram árvores vão de Yoko Ono, presidente Clinton, Johnny Depp,
Gwyneth Paltrow. Então, são essas as pessoas que frequentam o hotel. Numa press trip de uma amiga minha, ela estava lá e era aniversário da Grace Jones. E tava todas as celebridades e ninguém nem notou que estava acontecendo esse aniversário, porque tem toda uma área que você consegue ficar reservado. Tem a casa do Ian Fleming, que é uma vila de 5 quartos que você pode alugar, e é uma casa que tem uma praia privativa também, né, exclusiva dessa vila. Então, você vê que todas essas celebridades frequentam o hotel e, ao mesmo tempo, ele não muda para adequar ao hóspede, ao nível de exigência desses hóspedes, ele mantém a autenticidade dele. Eu acho que isso, para mim, é o que faz do GoldenEye a coisa mais especial. E assim, essas pessoas ligadas à arte, elas são muito sensíveis, né? Então, eu não conheço, mas do que eu li e que já tive retorno, assim, a música, ambiente, tudo no hotel é especial, porque tem ali a sensibilidade do artista que é muito legal. A história desse hotel, gente, quem vai na Jamaica tem que ficar nesse hotel. Pelo menos umas 3 noites, 3 noites, pelo menos, para poder sentir e sentir o que é. Porque e é a cara da Jamaica, exatamente, integrado com a natureza, não é uma coisa que destoa do ambiente. Então, é um negócio... E, Carol, você tem, combinado com o GoldenEye, você tem outras possibilidades. Então, o Chris tem uma fazenda que chama Pantry Pant, que é no interior da Jamaica, e que para os hóspedes do GoldenEye você pode reservar uma noite e ficar na Pantry Pant. É uma fazenda enorme e ele tem ele cultiva boa parte dos alimentos na fazenda. Então, além de tudo, a comida do GoldenEye é super fresca. E é a Big Mama que tá com o Chris desde sempre, que cozinha. Então, isso é uma experiência legal também. Você pode fazer cavalgada. Então, você tá no interior da Jamaica, que é uma coisa que as pessoas às vezes não imaginam. Também, e tem cachoeira. né? A Jamaica tem uma natureza no interior, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Uma das coisas que o Chris mais recomenda fazer é rafting. E ao longo do rio, você vai parando em restaurantinhos, né, no meio ali. Se você quer, você já liga e já encomenda a comida no restaurante que você vai parar e comer no fim. Então você chega lá, sua comida tá pronta depois de um passeio super contemplativo de rafting ali. Não é aquela coisa de rafting intensa, White River Rafting, radical. Que a gente imagina, é outra coisa. É mais tipo uma jangada no meio de um rio. Porque tudo na Jamaica é outro ritmo. Exatamente. E tem 2 outras propriedades também, que é o Strawberry Hill, que fica nas Blue Mountains, próximo a Kingston. Não então, para quem tem olho aqui, eu esqueci de colocar, que eu adoro o Strawberry Hill. Adoro. O legal do Strawberry Hill é que ele tá próximo a Kingstown. Então, para quem, por exemplo, quer visitar o estúdio do Bob Marley, fazer um tour de uma comunidade rasta, então uma imersão bem jamaicana, ele funciona super bem, além de que ele tá na Blue Mountains, então visualmente a vista do hotel é da cidade, e essa propriedade foi a casa do Bob Marley. Então, você tem, de novo, aí outra celebridade, né? E outra experiência. E tem uma terceira propriedade que chama The Caves, que essa sim é uma propriedade jovem, que você tem surf. Então, você consegue compor aí um roteiro de Jamaica muito legal só nas propriedades do E essas propriedades, gente, elas estão exatamente... Eu porque não estava aqui no portfólio que você me mandou, acabei que eu esqueci. Elas, ficando nessas 3 combinadas, você tem uma noção bem boa da Jamaica. Porque são em 3 regiões diferentes, tá? Da Jamaica, que tem as suas especificidades. No The Cave, lá tem aquela vilazinha... eu esqueço o nome, mas que tem uns bares super bacanas, que são super famosos lá. Então, assim, eu acho que combinar esses 3 seria perfeito, inclusive, tá? E
Saindo um pouco da Jamaica, mas que é uma combinação perfeita, tá, gente? Para a Jamaica, na minha opinião também. Por quê? Porque normalmente, para ir para lá, você pega um voo que às vezes passa, acho que a maioria, né? Para Jamaica, acho que tem que passar nos Estados Unidos, se não me A engano. maioria A é maioria. Estados Unidos, mas você consegue Copa Airlines, ou no passado, né, pré-pandemia, dava para voar via Panamá. Sim. Então, gente, Ou via Lima também. Lima também, né? Tem. É. Então é o seguinte, o que tem me encantado muito de uns tempos para cá? Miami, ela mudou muito, tá? Miami hoje, ela tá assim, ela tá florescendo culturalmente falando, gastronomia. Então, Miami hoje não é aquela Miami de antes, que era mais praia, que todo brasileiro ia para. Não. Hoje, Miami, ela assim, tem me encantado muito. Por exemplo, ela tem hoje a sala de concerto mais moderna, com o melhor acústico dos Estados Unidos. Ela tem a Art Basel, a Basel lá, que é maravilhosa para ir. Eu até fiz um grupo, mas acabou não saindo ano passado, em dezembro. E o hotel que a TL representa lá, eu já vendi várias vezes, porque às vezes, muita gente está indo para Miami hoje, não é para praia. Aproveita a praia, mas fica num local que eu acho hoje assim super especial para ficar. É o East Miami, que eu sou apaixonada. Já vendi, sempre que eu vendo, as pessoas me dão um retorno. Carol, eu nem imaginei que ia ser tão legal a experiência de ficar ali e tal. Conta pra gente, Vivian, sobre o East, o bar, o rooftop lá, que é super bacana. Então, vamos descobrir esse aí. Então, o East, ele faz parte de um grupo chamado Swire, né? E o Swire, eles são proprietários do Brickell City Center. Então, o East, ele tá localizado, como você falou, não tá em South Beach, Miami Beach, ele tá na região de Brickell, que é um pouco mais o downtown, né? Então, você tem o lado business, que está mais desenvolvido, mas que hoje em dia também tem uma gama de restaurantes. Você tem o Design District próximo, você tem Wynwood. Então, todo o lado descolado de Miami está situado em Brickell e muito próximo ali do Brickell, né? Então, e no pé do hotel, você tem o Brickell City Center. Então, basicamente, você tem um shopping center, você desce o elevador do hotel e você tá dentro de um shopping center. Não precisa mais pegar carro e dirigir até a Aventura Mall e tudo mais. Não. Estando em Brickell, você tem tudo. E, ao mesmo tempo, se você quer a experiência da praia, você tá a 15, 20 minutos de South Beach para pegar praia. Então, é uma propriedade que permite que você combine o melhor dos dois mundos de Miami, de todos os mundos de Miami, né? E o melhor de tudo seria você, de fato, combinar com o GoldenEye, porque daí você tem a experiência da praia na Jamaica e daí você Exatamente. Vive... Você não precisa da praia em Miami. Então, é uma combinação perfeita, assim. Né? Ih, perdi. Não, é porque deu uma travadinha, mas agora volta. Isso, voltou. Então, gente, olha, o East Miami é um queridinho meu, tá? Em Miami. Para quem já conhece bastante, quem não tá procurando praia, ou se tá procurando praia, não é o foco específico a praia, mas quer a vida cultural também. Então, o hotel é super moderno. Eu gosto muito dos quartos de quina, porque eles têm a vista dos dois lados. Eu não sei os nomes dos quartos, não, tá, Vivian? Suítes, na verdade, isso eu não sei. Mas quando a gente recomenda, eu gosto muito desses quartos com vista. Moderno, tem um rooftop lá que bomba em Miami, tá? O Sugar. O Sugar, Sugar, inclusive, o Sugar vale, obviamente que eu quero que você se hospede no East, mas se porventura você já tem um apartamento em Miami e tá de passagem lá, vá visitar o Sugar, que é um super rooftop, tem uma vista fenomenal. O pôr do sol de lá é incrível, é um must do de Miami. Também tem o restaurante Quinto Laueja, que é do proprietário do Parador Laueja, no Uruguai, em José Inácio. Então ele tem uma pegada uruguaia.
Tem uma terceira coisa que é um Members Club, né? O Tea Room. É uma balada só para quem tem uma assinatura, né? Tá. Você tem um membership ou você é hóspede. Se você precisa ter seu nome na lista para poder frequentar o Tea Room, mas também tem essa opção, essa experiência, né? É um restaurante que vai começando a ficar mais agitado e tal, e se transforma numa balada. Então é uma propriedade super cheio de energia, é funk, tem um lifestyle assim muito legal, é bem vibrante. E outra coisa que eu gosto, além dessas acomodações que você... Todas elas têm vista maravilhosa. E sempre porque você tem os janelões, né? Claro que os quartos de quina que você mencionou, você tem mais janela. Exatamente. Mas todos eles têm vista. E ele tem outra coisa que eu acho muito legal, que são as residências. As residências são excelentes para a família. Até 3 quartos e todas com cozinha 100% equipadas. E você pode alugar você pode reservar por algumas diárias, ou você pode até fazer um leasing de 1 mês ou mais tempo, né? Então acaba sendo realmente um apartamento, sua casa em Miami, né? Também é uma opção muito legal. Então, aqui, ó, a gente já passou então da América do Sul, passamos pela Jamaica, América Central, dei uma passadinha nos Estados Unidos, Miami. Agora eu vou também para um país queridíssimo, que é Portugal. Esse aqui é de Portugal. Esse aqui esse aqui é o Bairro Alto. Bairro Alto. Bairro Alto ficou um tempo fechado, para minha tristeza, mas reinaugurou ano passado, cheio de novidade. Já mandei cliente para lá. Foi uma também das últimas que viajou. Eles fizeram sul da Espanha e terminaram lá, ficaram 5 dias. Foi em fevereiro, se não me engano. E eu queria que você me contasse das novidades, o que com essa reabertura, o que veio. É a vista mais bonita do Tejo, de Lisboa. Esse restaurante, esse bar no topo, é uma maravilha. O hotel fica no lugar que eu mais gosto, que é o Bairro Alto, tá? Em Lisboa. É onde tem os melhores, os chefes mais bacanas hoje. É onde tem muito, um movimento bacana de Lisboa, um pouco menos turístico, vamos dizer assim. Então, uma região que eu amo, onde ele está ali na Praça Camões. Só pelo ter esse nome eu já sou apaixonada. O fundador do português. Então, Vivian, fala pra gente um pouquinho. O Bairro Alto ele teve fechado por quase 2 anos. Ele é diferente de muitos hotéis em Portugal, ele não é de rede, né? É uma família tradicional, que são os proprietários. Eles abriram em 2005 e fecharam em novembro de 2017 e reabriram quase 2 anos depois, em agosto de 2019, depois de uma mega reforma que os proprietários compraram os prédios vizinhos e unificaram os prédios. Então, com isso, ele é provavelmente o hotel mais novo e mais bem localizado em Lisboa, né? A gente está falando, como você falou, você sai do hotel, se você vai para a esquerda, você está no Bairro Alto, que tem toda a boemia de Lisboa. Se você vai para a direita, você tem o Chiado, que tem toda a sofisticação de Lisboa. Para baixo, você tem o Cais do Sodré, que foi revitalizado. Exatamente. Você está perto da Pink Street, que tem as baladas. Então, assim... Príncipe Real tá ali também, a região de Príncipe Real tá ali grudadinha. Tá muito próxima. A Avenida Liberdade tá próxima, Praça do Comércio tá próxima. Então, assim, você consegue fazer praticamente tudo a pé da propriedade. Se você é bom de caminhar, até o Time Out Market você vai, ou até o Fama dá para ir. Então, assim, realmente a localização é muito central. E depois que ele passou por essa reforma, esse rooftop já existia, tá? Já. No primeiro projeto. Mas
pós-reforma, ele tem 5 experiências gastronômicas entre os bares e restaurantes. Então, ele tem um rooftop que é aberto para o público, mas hoje ele tem um rooftop que é exclusivo de hóspedes. Então, você tem um plus aí, né? Se você quer interagir com E é um hotel que é muito frequentado pelos moradores locais. Então, isso é legal, porque traz a autenticidade do destino, né? Você tem a experiência. Eu, particularmente, quando eu viajo, eu gosto de sentir que eu tô. Eu não gosto de ser uma turista. Eu gosto de não. Eu sentir gosto de que eu faço misturar com os locais. Porque aí eu entendo, eu fico observando, eu gosto dessa experiência de ver como é que é a interação, como é que eles funcionam, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal do hotel. E além dos rooftops, eles ainda não abriram, estavam para abrir. Agora, com toda essa pandemia, eles adiaram um pouco, né? Mas vão abrir um outro restaurante que é um 1868, que tem uma pegada um pouco mais tapas. Toda a parte da gastronomia tem a curadoria de um chefe que chama Nuno Mendes, que é um chefe que tem estrela Michelin. Conheço. Ele é do Chiltern Firehouse em Londres e é um chefe super bem conceituado. Então, você come ajoelhado, é o que eu posso te dizer. Portugal, gente, é o meu destino campeão, tá? Destino, assim, que como eu amo demais, que é quase a minha segunda casa, é onde a gente sai todo ano, a gente nunca deixa de ir com um grupo para enogastronomia. Esse ano nós vamos, eu acho, porque o nosso grupo sempre vai no final de setembro, início de outubro, está confirmado. Nós até vamos fazer uma live a respeito disso semana que vem. Então, assim, para mim é o país que se come melhor, é o país que a gente se sente mais em casa. É um país que, de Belo Horizonte, todo mineiro, praticamente, que vai para a Europa, prefere ir de TAP. Por quê? Porque é o voo direto, né? Então, Lisboa é uma parada para os mineiros, sempre, quando vai para a Europa. E o voo sai muito cedo de manhã, quando o voo de volta. Então, normalmente, na volta, fica em Lisboa, mesmo que não fique na ida, ou na ida ou na volta. Então, assim, é uma cidade que cada vez que a gente vai, tem novidades. Tem restaurantes novos, tem coisas, as coisas estão abrindo novas, né? Tem cada... Lisboa, as experiências não acabam, tá? Lisboa é uma bequinha, eu acho, assim, da Europa Ocidental, assim, hoje. Então, da Europa mais próxima da gente. Então, assim, e em português, né? Então... Da Europa Latina. Latina, vamos dizer assim. Quase brasileira. Carol, você sabe que eu não conhecia Portugal. E eu fui em setembro do ano passado e eu fiquei enlouquecida. A tal ponto que eu voltei e eu falava para minha namorada, pelo amor de Deus, vamos se mudar para Lisboa. Lisboa é a cidade. Não, Lisboa é maravilhoso. Eu vou em Portugal pelo menos 2 vezes por ano. Agora, com a Covid, esse ano não fui. Mas pelo menos 2 vezes por ano. Então, assim, é uma paixão. E eu acho que é de todo brasileiro, né? Então, o Bairro Alto, gente, assim, vale a pena ficar lá. O prédio é maravilhoso. Então, assim, eu não tirei foto aqui da fachada, mas é maravilhoso. Depois vocês entram no site, quem tiver interesse, porque vale a pena. Bom, de Portugal, vamos pular. Eu tenho uma notícia boa. Portugal, deixa eu só dar uma notícia, tá? Que eu vi ontem. Saiu que Portugal é considerado, junto com Nova Zelândia e a Islândia, como o 3º país mais seguro hoje no mundo em relação ao Covid, tá? Então, foi o 3º país mais seguro, que controlou mais rápido. Então, isso também está ajudando a gente a manter nosso grupo para ir. Tá tudo reabrindo. Lisboa tá tudo aberto, os restaurantes já estão abertos. Porto também, conversei lá hoje em Portugal. Então, assim, Portugal tá realmente se abrindo, tá? Eu acho que acabando a nossa crise aqui, para mim vai ser um dos primeiros países a se abrir da Europa e um dos primeiros que eu acho que a gente vai ir com mais segurança, assim, com mais sentimento de segurança. Mas não deixa de também
já tá seguro assim, já tá melhorando muito, a situação já tá também ficando controlada, a Itália, tá? A ATL, ela representa uma rede de hotéis na Itália que eu também sou apaixonada com a história. Eu adoro hotel com história. E aí vocês representam vários, assim. Então, elas representam os hotéis da rede Lugarno. E aí, antes da gente começar a falar dos hotéis, saiu também hoje, eu vi hoje, que eu acompanho as publicações locais, que já tem uma semana que na Toscana não tem caso de Covid. Então, assim, já é uma grande notícia para a Itália e para nós que amamos a Itália, né? Então, acredito também que as cidades já estão abrindo. Gente, vai voltar tudo ao normal. É o normal. No máximo, o garçom, até ter vacina, a gente não conseguir ver o sorriso do garçom ou das pessoas que estão, né, prestando serviço e tal, mas acredito que isso aí vai ser passageiro e não vai demorar, não, tá? Eu tô assim, acompanhando tudo muito de perto. Tá muito triste ainda o Brasil, porque chegou aqui muito depois, agora que a gente está no ápice, mas eu acho que a gente não pode desanimar. Carol, eu vou te dar luz no fim do túnel. Primeiro, só um passo para trás com relação a Lisboa e o bairro Alto. A gente tem um certificado de Clean and Safe que o governo de Portugal deu. Então, todas as medidas, os protocolos de segurança possíveis, imaginários que o governo estipulou, a gente já atendeu a todos eles e mais, então pode ficar tranquilo com relação a isso. E sobre a Itália, eu vou te dizer que eu já tive reserva para junho, para o Portrait de Roma e para o Portrait de Florença. Então, que são dois queridos meus, assim, na verdade, que são nós vamos falar. O Portrait Roma, que é esse que está aí, para mim é uma joia rara. Ele é muito especial. Primeiro que o Lungarno Collection são as propriedades que pertencem à família do Salvatore Ferragamo, né? Então, Salvatore Ferragamo era um designer, principalmente, né, de sapato, e ele fazia... durante muito tempo, ele viveu em Florença, e em Florença ele recebia os hóspedes na casa dele, né? As pessoas para quem ele ia fazer um sapato. Então, celebridades como Audrey Hepburn e amigos e tudo mais. E ele customizava, né, esses sapatos. Então, o tempo que levava para ele desenhar e mostrar, apresentar o projeto e medir e tudo mais, essas pessoas ficavam hospedadas na casa dele. Enquanto ele trabalhava, a esposa com os filhos entretinham os hóspedes. E daí nasceu a vontade de entrar no ramo da hotelaria. Então, a primeira propriedade que eles abriram é uma que chama Lungarno, e que eles justamente chamaram de Lungarno porque Arno é o rio que atravessa a cidade de Florença, né? Então é o longo do Arno, é essa propriedade mesmo. O Lungarno, eles não queriam que as pessoas se hospedassem lá pelo nome do Ferragamo, e sim pela qualidade do serviço, do atendimento, da hotelaria e da gastronomia e tudo mais. Então, o Lungarno foi o primeiro a abrir. Ele tem acomodações que oferecem a vista para o Arno e outras com vista para a cidade, como essa, por exemplo, que você vê aí a cúpula do Duomo, que é fantástico, né? Exatamente. Isso é um terraço privativo de uma acomodação. Quem não quer viver Florença com essa vista, né? Mas o que é muito legal dos Lungarnos é que tem uma pegada de arte muito forte. Então, no próprio Hotel Lungarno tem 450 obras de arte espalhados na propriedade, inclusive um Cocteau original, um Picasso original. Do lado da gastronomia é o restaurante que tem uma estrela Michelin, o hotel que tem um restaurante com uma estrela Michelin. Uma vantagem que os Lungarnos todos oferecem, em Florença são 4 propriedades, né? Em Roma tem uma. Então, quem está hospedado em algum hotel deles tem 10% de desconto na loja do Ferragamo, que agora ainda mais com a conversão do euro, pra gente é uma maravilha. Muito. É muito.
E em Florença, especificamente, você tem entrada para o Museu do Ferragamo cortesia. Então, para quem curte moda, isso é uma coisa legal. E tem 10% de desconto nos bares e restaurantes dos outros hotéis. Então, outra propriedade que eles têm lá é o Continentale. O Continentale tem um rooftop, esse é o Portrait. Esse é que eu amo, tá, uma... gente? Eles têm 34 acomodações. Então, e vai mais ou menos de Junior Suite para cima, né? Então, são acomodações super amplas. E o conceito do Portrait é como se você tivesse sido sendo recebido de fato na casa do Ferragamo, né? Então, aquele primeiro que você mostrou, se você puder voltar para aquela primeira foto, por favor, era a casa do Ferragamo. Não. Então, esse é o Portrait Roma, que está bem na esquina da Via Condotti com a Boca de Leone, no melhor endereço de Florença. A outra, Carol. A outra? Deixa eu ver. A anterior. Não. Não, o oposto. Tudo bem. Ela era a rega do Ferragamo em Roma. Então, é um privilégio você poder se hospedar num hotel de 14 quartos, com seu próprio rooftop exclusivo, com a vista para Trinità dei Monti. Então, você está a passos do miolo onde a cidade ferve, né? O melhor endereço da cidade, mas ao mesmo tempo você tem o seu próprio rooftop. Então, você chega à noite e você quer tomar um vinho que você trouxe da rua, ou comer um sanduíche, ou alguma coisa, você pode usar aquilo seu. Se você quiser pedir para a equipe de concierge deles trazer comida de fora, tem essa possibilidade. Então, é como se realmente você estivesse na sua própria casa. E eu acho que não tem nada mais especial do que isso, porque, sobretudo Roma, que é uma cidade que você bate muito perna o dia inteiro e tem infinitas opções de restaurante. Tem dias que você tá cansado e você só quer ficar em casa e curtir. E o Portrait oferece isso. E isso, inclusive, é a vista da Trinità dei Monti de uma das acomodações. Então, o que mais você pode querer de Roma? Exatamente. Né? E o interessante, gente, é que você tem, por exemplo, em Firenze, que são 4, você tem aí variações de tarifa muito interessantes. Então, assim, tem um que eu gosto muito, que é o Art Gallery, que ele é super moderno e ele tem um valor super interessante. Eu vendo muito para casal jovem, assim, que não quer gastar muito com hotel, mas quer um lugar legal, com design, com arte. Então, e aí, mesmo ficando nesse que o custo-benefício, por exemplo, é maior, usa o restaurante, usa eu não sei qual que é o rooftop que pode usar ali, eu acho que é do lugar, não é? É o Continentale. Do Continentale. Então, assim, é muito interessante, tá? Eu também tinha vendido ele, mas cancelou a viagem por causa do Covid. Mas eu não cheguei a ter o retorno. Mas, assim, eu sou apaixonada com essa rede. Conheço, porque eu já fui em Florença algumas vezes, mas nunca fiquei. Mas eu sou encantada com a proposta, com a história por trás, né? De gente do lugar, né? Ferragamo, que ele não quis usar o sobrenome dele, quer dizer, ele criou uma marca. Eu gosto muito do jeito que ele trabalhou esses hotéis dele, que ele pensou e que divulga. Então, eles são bem especiais, sabe? Então... Carol, complementando o que você falou do Gallery, ele tem esse nome porque ao longo do ano eles fazem exposições de arte, né? Então, ele é como se fosse uma galeria de arte mesmo. Já tiveram exposições do David LaChapelle, do Andy Warhol, e cada hora vai mudando, né? Então, é um hotel que também tem muita dinâmica. Então, se você visita uma vez, ele tá de um jeito, e a próxima vez que você for, ele vai estar diferente. Mas sempre com muita vida, né? Porque as pessoas frequentam o hotel para ver a própria exposição pelos corredores, né? Então, isso é muito legal. É muito legal. O hotel é muito legal. A proposta dele é muito bacana e fica super bem localizado, tá? O Portrait, que eu gosto muito, ele tá no outro lado do Arno. Que, para quem já conhece Florença, eu recomendo muitíssimo ficar do outro lado. Porque é uma outra experiência de Florença. Eles chamam de... Como é que é?
Outrarno. Otrarno, que eu adoro. É uma região muito bacana de se explorar, cheio de bistrô bacana, tem uns clubes de jazz super legal. Então, assim, é uma região de Florença que também local frequenta muito. Então, e muito charmosa e menos cheia. Então, é uma região que eu gosto muito. Eu sou suspeita para falar de Outrarno, porque eu morei em Florença há 8 meses e eu morava em Outrarno, do lado da Piazza Santo Spirito, e essa minha tatuagem é da Igreja de Santo Spirito. E é realmente, como você falou, é o lugar onde os locais vivem e frequentam, e você tá a passos da Ponte Vecchia, então você pode explorar o outro lado, andar no miolinho, no fervo, se você quiser, sim, e ao mesmo tempo você vive a essência da cidade. Para mim, viajar é isso, né? Exatamente. E tem a vista do lado de lá. Então, você tem a vista de Florença, né, da Florença famosa, né, turística, vamos dizer assim, da beleza de toda, assim. Então, é lindo, é lindo. É uma recomendação, assim, que eu faço muito para os clientes, né? Bom, Vivian, vamos atravessar um pouquinho mais longe, mas que eu também acho que é um país espetacular para visitar, oferece experiências muito variadas, muito diferentes e lindas, né? Que é a Turquia. A TL Portfólio, ela representa um operador que quando a gente trabalha junto, eles criam. Por exemplo, o meu cliente gosta de gastronomia, que é uma coisa que eu sempre trabalho. A gente monta as experiências específicas em Istambul, na Capadócia, Bodrum, que está muito, eu acho que está muito, assim, está se apresentando aí como um ótimo destino para conjugar com Grécia ou substituir. E a TL, ela representa Ariana, né? Deixa eu ver aqui que eu confundo os nomes. Ariana Lodge. Que é um hotel que me encanta, tá, gente? Na Capadócia é um lugar que as pessoas às vezes ficam só 2 noites, mas eu acho que é um lugar com tanta história, com tanta coisa para se ver e aprender, que a gente vai ver sim do balão, mas eu acho que é um lugar que vale a pena explorar por terra também. Então, esse hotel, me fala desse hotel, porque eu adoro esse hotel lá. Ele tem uma vista incrível. Peguei uma outra foto dele também aqui. Conta pra gente. Eu fiquei 4 noites na Capadócia, quando eu visitei a Turquia. E eu fiz de uma maneira... Eu quis ficar mais tempo para não ter que fazer tudo tão acelerado. Exato. Porque realmente é uma região que você tem muitos vales e muitas cidadezinhas, cidades subterrâneas também, que é legal visitar. Sim. Então, culturalmente falando, é muito rico. Então, tem muita coisa para você ver. E eu queria fazer de uma maneira mais tranquila e mais calma, e por isso eu fiquei 4 noites, que eu recomendo super, tá? Não faltou atividade. Adorei o comentário aí. São Jorge. São Jorge, São Paulo, passou pela Capadócia pregando. A Capadócia é uma história, gente. É uma história, assim, incrível que tem sobre a Capadócia. Tem muita coisa para ler a respeito, Mas vai, desculpa te interromper. Não, imagina. E o Ariana Lodge é uma propriedade pequena, são 11 acomodações. Ele está posicionado de uma maneira que você tenha vista para o vale onde acontece o sobrevoo de balões. Então, isso é uma coisa que é muito bonito você, no amanhecer, por volta das 6 da manhã, abrir a janela do seu quarto e ver o sol nascendo com todos esses milhares de balões sobrevoando. É uma cena muito, muito especial. Eu também recomendo fazer o passeio de balão para ter o contraste. Sim. Então é bonito você ver os balões sobrevoando, mas também é muito bonito estar num balão. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração também, que o ideal é tentar
reservar para primeiro dia, porque se não der tempo, por condições climáticas, não puder voar o balão naquele dia, você tem o dia seguinte para tentar também, né? Claro que com condições climáticas a gente não tem como... Não, a gente não tem como né? garantir, mas vale a pena demais fazer. E assim, vale a pena conhecer as cidades subterrâneas. Gente, a Capadócia é uma região que teve muito conflito ao longo dos séculos, tá? E ali, quando os muçulmanos tomaram Istambul, os cristãos esconderam ali. Então, as cidades são subterrâneas e são dentro das montanhas. Se você voar, você vai ver, você